Amados e amadas do Senhor Jesus, um excelente dia, hoje sendo domingo, mas você pode estar assistindo em qualquer outro dia, né? Paz e graça de Cristo para a sua vida. Cada vez mais contente, né? Deus nos confirma com alegria, com os sinais que nos seguem, não é verdade? Que o mandamento de Cristo está sendo cumprido, mesmo com as objeções, porque temos que ter sim os impedimentos. Se você faz algo, meu irmão, e não confronta o sistema, lembra que os mornos Jesus vomitará. Ou é quente ou é frio, meu irmão. Temos que ser fervorosos diante do Senhor, não é verdade? Contente, comprometido, que até antecipei os estudos, né? Ansioso. Sempre tive esse desejo, sabe, irmãos? Isso desde criança, de falar sobre a palavra, de ministrar o Evangelho. Estou aqui justamente para contribuir de alguma forma. Como prometido, meus irmãos, vamos falar hoje sobre o livro de Enoque. Tem muita coisa para nós conversarmos. Tá? Em 1947, quando a ONU, logo após a ONU surgir, ela estabeleceu um veredito, digamos assim, né, uma lei, em que os judeus poderiam retornar após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto e tudo que eles passaram, uma espécie de compensação, sabe, irmãos? Mas, claro, Deus abençoou tal, porque é uma profecia que está sendo cumprida, né? E os judeus voltaram. Diz a palavra que dos quatro cantos da terra, Deus faria o seu povo voltar realmente à sua terra. Como diz Abraão, que ele realmente habitaria ali a sua descendência. E se cumpriu, meus irmãos. Mesmo Israel, estando quase 2000 anos ausente da sua terra. Quem pode fazer isso senão um Deus tremendo, não é verdade? E os judeus voltando, após esse dito em 1947, interessante que concatena diversos ciclos de 120 anos, de 100 anos, de 70 anos, de 50 anos, que é um jubileu judeu. E entre outras coisas lindas que Deus cumpre nesse período. Vamos falar isso num tempo propício. Com isso, meus irmãos, nessa data, muitas coisas se revelaram, inclusive a descoberta de alguns pergaminhos, que nós chamamos de pergaminhos do Mar Morto. O que foi comprovado nesse encontrado, meus irmãos? E alguns povos ali, árabes, né, encontraram esses itens, né? E descobriram que muitas das escrituras estavam ali intactos. Ou seja, meus irmãos, Deus permitiu que os povos antigos guardassem essas relíquias, né, e comprovassem que o que está escrito na Bíblia Sagrada, de fato, é o mesmo há milênios. Porque ali você tem o material que pode durar realmente séculos e séculos, e não se deteriora, você acaba encontrando ali fragmentos dos pergaminhos. É coisa linda, meus irmãos. E tantos livros foram encontrados, e um deles foi o livro de Enoque. Enoque, meus irmãos, para quem não sabe, ele foi o sétimo homem após Adão. E Deus usou tanto desse homem, né, que em outros livros complementam os feitos dele. E na nossa Bíblia Sagrada, confessamos, tem poucos relatos sobre Enoque. Praticamente dois ou três pontos, se eu não me engano, que fala sobre a vida de Enoque. E o último deles, muito interessante, que eu quero mostrar para vocês, está no livro de Judas. Isso já citando não só o próprio Enoque, como o livro que ele próprio escreveu, porque ele foi um escriba. Ele escreveu relatos das experiências que ele viveu. Então aqui, vou mostrar para vocês. Olha aqui, meus irmãos. O livro de Judas diz o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor, com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas, capítulo 1, verso 14 e verso 15. Com isso, meus irmãos, nós temos uma evidência. Por que Deus deixou esse livro? Nós podemos afirmar para nos deixar claros que esse livro é validado sim pelas próprias escrituras. E esse livro é tão maravilhoso, meus irmãos, que esse verso foi retirado desse livro do Enoque. Quem quiser pesquisar, tem que ser a
a versão etíope, que é mais, digamos, a mais próxima dos escritos antigos de Enoque e mais claro para nós, perfeito? Vamos afirmar desta forma. Esse livro é tão maravilhoso que nós vamos estudá-lo um pouco, vamos aprofundar, examinar esse livro para quem se incomoda da palavra estudo, para nós chegarmos a algumas conclusões. Então aqui, meus irmãos, nós já havíamos feito uma playlist, existe no YouTube, né, no YouTube de um outro perfil, eu vou trazer ele para esse perfil Sete Segredos. Mas tem no meu Instagram, lá dentro do YouTube você tem o link do Instagram, e lá tem o destaque de milênios. Eu gravei alguns vídeos citando o porquê que Deus criou a Terra em 6 dias e no 7º ele descansou. Lembre-se que Deus tem o poder para criar tudo em 1 segundo. Tudo para ele é possível. Mas Deus fez desta forma para nos mostrar coisas de forma analepse, né? Lembra que nós falamos? Coisas que são sombra daquilo que havia de vir. Ou seja, Deus estava profetizando, como ele sempre faz, a mente do Criador é uma mente superior a nós. Ele já escreve o fim das coisas no princípio delas. Então, os dias da criação têm um sentido e cada um tem uma explicação. Então, antes de entrar no livro de Enoque, meus irmãos, eu tenho esse gráfico aqui. Eu já mostrei isso no estudo dos milênios, mas só para a gente fazer um resumo. Olha que coisa mais linda, meus irmãos. Aqui estão os primeiros 6 dias da criação. Se vocês prestarem atenção, em cada versículo, em cada dia, perdão, da criação, nós temos um símbolo que Deus deixa bem claro nesse dia. Por exemplo, no primeiro dia, Deus fez separação entre a luz e as trevas, e Deus disse, haja luz e houve luz. Então, a luz, o primeiro dia da criação. No segundo, Deus criou, fez separação das águas. Então, nós citamos que a água é o símbolo da criação. No terceiro, Deus fez a porção seca, então é a terra, o terceiro dia. No quarto, esse quarto dia, ele é maravilhoso. Porque Deus criou a lua, o sol e as estrelas. E Deus fala que são governos. Presta atenção, meus irmãos. A lua para governar a noite e o sol, obviamente, governar o dia. Perfeito? E junto com o sol, em seguida, logo em seguida, as estrelas. Perfeito? Essa é a criação de Deus na sua sequência. Meus irmãos, a lua e o sol são 2 testemunhas da criação de Deus. Servem como 2 testemunhos que governam sobre a terra, digamos assim, né? E a lua representa a antiga aliança, e o sol, a nova aliança. A lua, a aliança que Deus fez através de Moisés com o povo judeu, com o povo israelita, na verdade, que ali estavam todas as tribos. E o sol veio para justamente essa lua que reflete uma sombra, a lua é a sombra das coisas que há de vir, e o sol é a luz que iluminava a todo momento a lua. A luz é Cristo, né? E as estrelas são os santos do Senhor já glorificados. É lindo, meus irmãos, né? Esse quarto dia da criação é justamente o dia que veio, simbolizando o quarto milênio, que Deus disse, né, como nós lemos aqui, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso também não é por acaso, meus irmãos. Então nós chegamos à conclusão que cada dia da criação são 1000 anos de duração da civilização humana. Perfeito, meus irmãos? E Jesus Cristo veio justamente no final, entre o quarto e o quinto milênio. Ele nasceu no finalzinho, meus irmãos, bem no final do quarto milênio, antes de finalizar. E sempre no final de cada milênio, principalmente a cada 2000 anos, existe aí um grande projeto de Deus sendo concluído ou sendo iniciado. Perfeito? Muito grandioso e muito glorioso, meus irmãos. Isso é fantástico. E em seguida vêm os animais, aí nós temos o período das trevas, né? Porque o homem realmente se comportou como um animal irracional, né? Na época das grandes matanças que aconteceram, né? A perseguição aos cristãos, o pão e circo que os romanos fizeram com muitos cristãos e assim por diante, meus irmãos. Até os judeus também foram perseguidos aqui. E nós estamos em qual milênio, meus irmãos? No 6º milênio. Nós estamos no milênio do homem. Aqui está o homem no auge das suas conquistas, das suas descobertas, da sua inteligência. Perfeito? Inteligência de forma racional, né? Só que outra parte da inteligência aí está deixando a desejar, né? O homem na parte emocional está virando robotizado de novo, né? Voltando praticamente a se comportar como animal novamente. Mas aqui é o milênio do homem, perfeito, meus irmãos? Então nós estamos aqui nos 6.000 anos. Então essa história de bilhões e bilhões de anos que existe a Terra, o Sol e todos os astros, meus irmãos, pode jogar na lata de lixo. Nós somos enganados todos esses anos pela escolarização, meus irmãos. Perfeito? Se você pegar a história das civilizações, elas se encaixam perfeitamente nessa geração.
Então, essa é a adoração da civilização humana, meus irmãos. Não tem como fugir disso. Aqui nós temos, inclusive, as épocas citadas em cada milênio. E justamente o que aconteceu. A cronologia bíblica ela é tão verdadeira que já foi encontrado fatos arqueológicos, né, que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Mas como você não vai acreditar nesse livro? Perfeito? Não existe livro tão fidedigno, né, tão fiel, que a fé ela é evidência, meus irmãos. Senão seria fideísmo. Né? Se você crê numa coisa que não tem sentido, é fideísmo. Se você acredita em uma coisa, mesmo que você não possa ver, mas tem evidências que você pode usar para confirmar e completar a sua fé, é perfeito. Deus é um Deus racional, não é irracional. Certo, meus irmãos? Então, com isso, nós temos aqui uma explicação perfeita do plano de Deus, meus irmãos. Por que Deus criou em 6 dias, né? E descansou no sétimo? E olha que outra coisa impressionante, meus irmãos. Vocês vão ficar perplexos. Muitos já até têm essa informação. Quem não tem, vai agregar mais conhecimento. Meus irmãos, se cada dia para Deus são 1000 anos, e nós temos a cada dia 24 horas, perfeito? Se nós multiplicarmos 24 por 6, 24, perdão, horas num dia. Se você multiplicar por 6 dias, nós temos 144. Se você multiplicar 144 por 1000, que é justamente os 1000 anos para Deus, nós vamos ter 144 mil. O que te faz lembrar desse número, meu irmão? Deus está nos explicando que aquele número não é literal. Ele é um número profético. Deus está totalizando toda a casa de Israel, que Israel é o plano de Deus na sua perfeição, na sua plenitude. Israel, nós também somos Israel. A igreja de Deus é o Israel de Deus. Aí nós temos as duas casas, a casa dos judeus, que é a casa de Judá, e a casa dos gentios, as duas casas de Israel. Na verdade, essa casa dos gentios, Deus chama de Efraim, como nós vimos no último estudo. Então, as duas casas de Israel é o plano completo de Deus quando salvar, né, quando resgatar os salvos como primícias para o Cordeiro. Nós vamos falar das festas também. Nós vamos ter tanta informação, por isso que eu disse no início para vocês, tem coisa que nós nunca ouvimos nas igrejas, meus irmãos. Tem igrejas que pregam doutrinas falsas. Você pode estar sendo enganado, meu irmão. Aí você pode fazer uma pergunta: por que lá então Deus fala com o meu coração? Deus profetiza na minha vida? Por que Deus faz isso sabendo que existem coisas erradas? Meu irmão, está escrito no livro, uma das cartas de Paulo, que a graça de Deus é multiforme. Se Deus não se revelasse ao homem, ninguém conheceria Deus, meu irmão. Deus, na sua graça multiforme, se revela de todas as formas. Então, Deus usa de misericórdia no coração que busca Ele, que é sincero. Os irmãos estão compreendendo, meus irmãos? Só que quando você está tomando leite, uma hora você quer crescer. Você quer um alimento mais sólido. Você quer crescer em estatura, em graça e conhecimento. Você não quer ficar na mesma, meus irmãos. É um trabalho da qual eu fui desperto. Eu quero despertar você também que está aí, que tem o Espírito Santo, e você quer fazer a diferença, meu irmão. Você está cansado de ser apenas um frequentador, né? Ser apenas um esquenta-banco. Se você está contente, permaneça. Não estou aqui condenando ninguém, meus irmãos. É a minha experiência. E quem sente a mesma missão, a mesma convocação, pode fazer da mesma forma. A internet está aqui para isso. Perfeito? E além disso, meus irmãos, a outra prova e evidência disso é o próprio povo judeu, da primeira aliança antiga, né, no testemunho da lua que nós já conversamos. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Se os judeus ficaram 400 anos escravizados, né, e a cada ano que eles ficaram escravizados equivale a 360 dias, se você multiplicar 360 por 400, olha que número que aparece. Isso é número é profético, meus irmãos. O Egito simboliza toda a nossa peregrinação nesse mundo em que o diabo realmente ainda faz o que lhe é permitido. Os irmãos estão entendendo, meus irmãos? Inclusive tem doutrinas que pregam que Jesus já está reinando. Jesus está reinando num mundo caótico como nós vemos hoje, meus irmãos. Cristo pode estar reinando numa condição em que nós vemos de matança e mentira, num mundo corrupto, em políticas cheias de perversidades e de mentiras. Jesus está reinando num ambiente desse, meus irmãos? É claro que não. Jesus está trabalhando como sumo sacerdote, intercedendo pela sua igreja, o Israel de Deus, o Judá e Efraim. É por esses que Jesus está pelejando, pelos 144 mil, a totalidade das tribos. Lembrando que 144, meus irmãos, quem ainda não captou, nós temos 12 tribos. Se você multiplicar 12 por 12, olha que coisa mais linda, meus irmãos. 144, total, a cada 1000 anos de Deus, 144 mil. Você acha que isso é por acaso, meus irmãos?
Olha como Deus é lindo na sua inteligência. Somente uma mente divina para projetar algo assim. Não é verdade, meus irmãos? E para complementar a beleza desse plano, meus irmãos, nós temos o livro de Enoque. É como se fosse, meus irmãos, um livro com as chaves que faltavam para fechar realmente o código do Criador. É a coisa mais linda. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Irmão, Enoque chegou a reinar. Tem alguns livros que falam, o livro, se não me engano, o livro de Jazar ou o livro de Jubileus, entre outros livros, né, que são livros que também foram encontrados nos pergaminhos do Mar Morto, não foram concatenados com a Bíblia Sagrada. Provavelmente não foram nem encontrados, meus irmãos. Eu acredito assim, né? E aí ele fala que Enoque, ele foi tão honrado por Deus, né, que ele se separou realmente, ele evitou o pecado, teve comunhão com o Senhor, pregou a palavra e o evangelho. Imagina naquele ambiente, meus irmãos, que não tinha lei de Deus, que os homens estavam corrompidos, né, que havia muita corrupção antes do dilúvio, e havia os gigantes, né, os filhos dos Néfilins, né, que governavam de certa forma o mundo. O mundo estava num caos, meus irmãos. As pessoas clamavam por justiça. Imagina os gigantes da época, os filhos dos anjos caídos, vivendo no mundo desse. Era só um milagre para Deus guardar, não é verdade, meus irmãos? Eu acredito que Enoque realmente foi guardado pelo Senhor. Então aqui, meus irmãos, no livro de Enoque, nós temos uma profecia tão linda que fala das semanas. Meus irmãos, eu convido você a partir de hoje, vai ficar aqui um dever de casa. Procura o livro de Enoque, a versão etíope. Começa a ler esse livro, meus irmãos. Você vai ficar, você que é apaixonado pela palavra do Senhor, que se entusiasma com as coisas santas. Ali no livro de Enoque, antes de acontecer a lei, antes de vir Abraão, antes de vir Noé, antes de vir todo o Israel de Deus, através de Enoque, ele escreveu, irmãos. Ele profetizou todo o plano de Deus, praticamente tempo a tempo, do que queria acontecer. Usando alegorias, usando animais, né, que representavam as pessoas, os reinos e as situações da época. É a coisa mais linda, meus irmãos. É tanta coisa para falar nesse livro. Você quem se gosta das escrituras, meus irmãos, não perca tempo com outras coisas, não. Largue os ruídos, deixa de lado esses ruídos, meus irmãos. Jogue no lixo. Vamos aproveitar o tempo, não é tempo mais para perder. O único tempo que nós temos, que não temos na verdade, é tempo para perder, meus irmãos. Então aqui nós temos as semanas de Enoque. E olha que coisa mais linda, no capítulo 93, verso 3, nós temos a profecia de 10 semanas. Lembra que nós conversamos, meus irmãos? Que quando Deus mostrou para Daniel 70 semanas, cada semana são 7 anos, perfeito? Então, nós podemos simbolizar também que uma semana profética dos dias da criação são também 6.000 anos, 7.000 anos, como é o último dia do descanso. Então, cada semana podemos representar também por esse plano na sua totalidade. Aqui, cada dia é 1.000 anos. Mas, no entendimento que Deus deu para Enoque, cada semana simboliza 1.000 anos. Nós vamos comprovar isso na Bíblia. Tá? Então, Deus representou as 10 semanas antes de tudo acontecer, né? Um dia, digamos, quando a Terra realmente existiu, após a eternidade na criação da Terra e do céu, né? E até o dia da eternidade na sua finalização. Aqui é um plano mais abrangente, tá? Abrange um pouco mais das semanas colocadas no livro de Daniel, por exemplo. Né? Então, acaba complementando com mais detalhes o plano e o projeto de Deus desde a caída dos anjos. Tá? Lembrando, como nós já citamos, meus irmãos, na terça parte dos anjos, Deus vai resgatar para viver em glória, só que do reino do diabo. Deus vai tirar, que coisa mais linda, e levar os santos para serem novamente estrelas do céu. Bonito, né? Então aqui, meus irmãos. E Enoque então começou a falar dos livros e disse: Eu nasci no sétimo, na primeira semana, enquanto a justiça e a retidão ainda duravam. Meus irmãos, aqui Enoque, Deus está dando a Noé que ele nasceu realmente no primeiro milênio. Ele realmente nasceu no primeiro milênio. Perfeito? E aqui diz que ele foi o sétimo depois de Adão. Então, a própria Bíblia também comprova, ele foi o sétimo. Vamos ler agora o próximo versículo. E depois de mim, na segunda semana, uma grande injustiça se levantará, e o engano terá surgido. E nele haverá o primeiro fim. Aqui até uma correção. Comentei dos Néfilins, né? É bem provável que os filhos desses anjos tenham realmente se multiplicado, tenham se percebido essa impiedade realmente a partir do início do segundo milênio. Então aqui vai uma correção que se tem no início, tá bom? Então, aqui. Uma grande injustiça se levantará e o engano terá surgido. E nele haverá o primeiro fim. Meus irmãos, o que aconteceu no segundo milênio
da civilização humana. Olha aqui as águas, meus irmãos. Vamos continuar lendo? Aqui. Um homem será salvo. Que homem é esse que foi salvo, meus irmãos? Deixa eu deixar a tela aqui. E depois de terminado, a iniquidade crescerá. E ele fará uma lei para os pecadores. Meus irmãos, após o dilúvio, Deus fez uma nova aliança com Noé. Perfeito, meus irmãos? E o arco-íris foi o grande símbolo da aliança entre Deus e os homens. Perfeito? Lembrando que no segundo milênio, perfeito? Surge Moisés. Então, quando se fala em lei, nós podemos também concluir que através de Moisés, Deus também deu uma lei. Aqui forma somente a lei. Né? Através de Moisés, Deus deixou na tábua da lei os seus 10 mandamentos. Perfeito, meus irmãos? E depois disso, na terceira semana, ao final, olha que coisa linda, meus irmãos. Um homem será escolhido como a planta do julgamento, e depois dele virá a planta da justiça para sempre. Lembrando que no segundo milênio surgiu entre o primeiro, vamos ver aqui, entre o segundo e o terceiro, no final do segundo milênio, surgiu Abraão, que também foi importantíssimo, meus irmãos, que são os 2000 anos iniciais. Lembra-se que a cada 2000 anos algo muito importante acontece? Então, só colocando mais detalhes nessa profecia. Entre o segundo e o terceiro milênio surge Abraão. E ali, lembrando que no terceiro simboliza a terra. Então a terra tem a ver com a lei, né, dada de Deus para os homens, e tem a ver com a nação de Israel, que foi realmente iniciada, criada a partir desse dia, através do chamado de Abraão. Uma coisa linda, meus irmãos. E esse homem que fala no final do terceiro milênio é Davi. Davi realmente surgiu no final do terceiro milênio. E através de Davi, Deus vai dos seus lombos, do fruto dos seus lombos, como a promessa lhe foi dita, né? Veio Jesus Cristo, o Messias. Deus honrou tanto esse rei, que através do reinado de Davi, Deus prometeu um novo rei, através do fruto dos seus lombos, que é o próprio Jesus Cristo, o Messias. Né? Por isso que se fala, e depois dele virá a planta da justiça, para sempre. E depois disso, na quarta semana, no seu final, visões dos justos e santos será visto. Esse santo é o próprio Cristo, meus irmãos. E uma lei para todas as gerações, e um recinto será feito para eles. Meus irmãos, vamos chegar à conclusão? Qual que é esse recinto? O que Jesus disse? Né? Que vou preparar-vos moradas. Essa é a morada que fui preparar para os santos, meus irmãos. Esse novo recinto que é celestial, não é aqui na terra. Perfeito? Lembrando que no final da quarta semana, entre a quarta e a quinta, e no livro de Malaquias diz, exatamente antes do livro de Mateus, praticamente o primeiro livro, é o último livro antes de Cristo, né? Tem o livro de Macabeus também, mas na tradução dos cristãos, dos evangélicos, né, do Almeida Ferreira, ele cita que no livro de Malaquias, né, foi o último livro antes de Mateus. Ele fala que viria o sol da justiça, justamente confirmando a profecia. E depois disso, na quinta semana, no seu final, uma casa de glória e soberania será construída para sempre. Aqui, meus irmãos, nós podemos, aqui realmente, em tudo, tá? Para nós, tá claro, realmente. Observa que as primeiras semanas batem de acordo. Aqui nós podemos conjecturar, meus irmãos. Na casa de glória, como cada dia para Deus são 1000 anos, e como Jesus já foi para o Santo dos Santos, simbolizando assim o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, ele continuou preparando as moradas para os seus santos. Porque lembrando, sempre nasce os cristãos em todos os séculos, não é verdade? Então aqui, essa casa de glória para nós que fomos salvos, meus irmãos. Vamos continuar lendo aqui. E a quinta semana é a Idade Média. Tá? Aqui. Então Enoque começou a falar dos livros. Opa, vamos para a próxima página. Aqui. E depois, na sexta semana, todos os que nela moram serão cegados, e o coração de todos eles, sem sabedoria, afundará na impiedade. E nele um homem ascenderá, e no seu final a casa da soberania será queimada com fogo, e nela toda a raça da raiz escolhida será espalhada. Meus irmãos, aqui é preciso pesquisa, aqui é preciso você unificar o contexto histórico, usar a Bíblia Sagrada, perfeito? A sexta semana é o sexto milênio, perfeito? O sexto milênio é o nosso. Aqui diz que os que nela moram serão cegados. Meus irmãos, realmente, como está o homem na situação que nós vivemos? O homem não busca o seu próprio prazer? O homem está amante de si mesmo, meus irmãos?
O homem não está se esquecendo de Deus. As igrejas não estão, como Jesus disse na última igreja, que é a igreja dos nossos dias, a igreja dos últimos dias, que ela se sente rica, suficiente, que de nada tem falta. Jesus disse que ela é uma pobre, cega e nua. Ela não teve uma aprovação sequer, meus irmãos. Então Deus está dizendo que a igreja, na sua maior parte, está sim corrompida, está cegada. É o que está sendo escrito no livro de Enoque. Está confirmando com o livro de Apocalipse. E quando nós falamos casa da soberania, vamos falar de Israel, meus irmãos. Olha que coisa mais linda. Lembrando que Israel voltou a ser nação no final do sexto milênio. Então essa profecia ficaria confusa até então do que Deus estamos falando, do que Enoque escreveu, sendo que Israel também não existe, não é verdade? Não existia até então. Só que como nós falamos do final do sexto milênio, Israel surgiu. E aqui, casa de soberania só pode ser Israel. E hoje existe a nação está lá. O templo existe, né? Na verdade, não como antigamente, perfeito? Mas existe lá o templo ainda, né? E que podemos dizer que será queimado. Então Israel vai ser sitiado novamente. Podemos chegar a essas conjecturas, meus irmãos. E aqui tem todo o sentido quando se fala da última tribulação. Da tribulação de 7 anos que haverá na transição entre o sexto e o sétimo milênio. E depois disso, na sétima semana, uma geração apóstata se levantará, e muitos serão seus feitos, mas todos os seus atos serão apostasia. Meus irmãos, preste atenção. Essa sétima semana é a analepse de Deus. Aqui não são 1000 anos, meus irmãos. Nós podemos conjecturar dessa forma. Lembra que nós já estudamos que nas 70 semanas de Daniel, a 70ª semana, a última, ela ficou em oculto como mistério após a morte de Cristo? Perfeito? Então ela vai se cumprir justamente nos últimos 7 anos. Então essa última semana são os últimos 7 anos que tanto estamos estudando, meus irmãos. Ela é tão importante que Enoque escreveu a parte. Como nós podemos concluir isso? O que vai acontecer nos últimos 7 anos, meus irmãos? Não vai surgir a besta, que é o anticristo. Não vai surgir o falso profeta, que é aquele que é a besta que subiu do mar com 2 chifres parecido como um cordeiro, que vai falar manso. E também não vai surgir o dragão visível, que é o próprio diabo, meus irmãos. É a trilogia do mal. Perfeito? Vai acontecer nesses últimos 7 anos. Esta é essa geração apóstata da qual está sendo relatado. Continuando aqui. No seu final serão escolhidos. E no seu final serão escolhidos os escolhidos da eterna planta da justiça, às quais será dados 7 ensinamentos concernentes a toda a sua criação. Meus irmãos, isso é maravilhoso. O que se fala no livro de Apocalipse? Fala que Deus está preparando 2 testemunhas da unção de Moisés e Elias. Vamos derrubar todas as teorias de doutrinas por terra, meus irmãos. O que você aprendeu até hoje? Que Moisés e Elias apareceriam de novo no final dos últimos dias. Não, meus irmãos. Aqui é a unção, da mesma forma que Eliseu teve a unção dobrada de Elias, a mesma unção que estava sobre esses homens virão sobre o povo de Deus, sobre as 2 casas de Israel. De novo, quem são as 2 casas de Israel, meus irmãos? O povo judeu e o povo gentil, a casa de Judá e a casa de Efraim. Perfeito? Deus vai escolher santos capazes de... Não vão ser mais os representantes dessas igrejas, meus irmãos. Não serão mais esses líderes corruptos que vemos nos dias de hoje. Esses que estão com a igreja diz suficiente, rica. Deus não quer saber disso. Deus quer homens sinceros, capazes de dar as suas vidas pelo evangelho. Meus irmãos, nós vamos falar depois, vamos criar aqui um novo estudo, falar justamente sobre essas 2 testemunhas. Vai ser lindo, meus irmãos, tá? Vamos continuar lendo aqui. E quando a iniquidade, o pecado e a blasfêmia, a injustiça e todo tipo de maldade aumentarem, e quando a apostasia, a impiedade e a impureza aumentarem, imaginas o que vai acontecer nesses últimos 7 anos, meus irmãos. A Terra já está dando alguns sinais. Você está prestando atenção? Na política, até nas religiões, meus irmãos. Perfeito? Essa violência toda, essa iniquidade toda, essa mentira, esse engano, essa matança sem fim, é justamente a iniquidade dos últimos dias. Jesus não falou que o amor de muitos se esfriaria? Enoque já tinha escrito isso, meus irmãos, antes de Moisés surgir. Vamos continuar aqui. Olha aqui, meus irmãos. E quando a apostasia, a impiedade e a impureza aumentarem, uma grande punição virá do céu sobre todos estes. E o Santo Senhor virá com raiva e com ira para julgar a terra. Você é um rapaz, um cristão inteligente.
Meus irmãos, o que está sendo falado aqui? O que são as 7 trombetas? O que são as 7 taças da ira de Deus? O que são os 7 selos? É justamente a punição de Deus sobre esses ímpios, meus irmãos, ainda na terra, perfeito? É justamente o que está escrito no livro de Enoque. Então, essa 7ª semana é justamente os últimos 7 anos antes de iniciar o 7º milênio. Coisa linda, meus irmãos, coisa santa. Vamos continuar aqui. Olha aqui. Naqueles dias as transgressões serão cortadas em suas raízes, e as raízes da iniquidade, juntamente com o engano, serão destruídas debaixo do céu. E todos os ídolos das nações serão entregues, suas torres serão queimadas no fogo, e elas serão removidas de toda a terra. É o que está sendo dito no livro de Apocalipse, meus irmãos. Terça parte da terra queimada, perfeito? Terça ou quarta parte. As taças sendo derramadas sobre a terra. Pragas de todo tipo, semelhante às pragas do Egito, meus irmãos. A terra, provavelmente os céus, né, vai se fechar por 3 anos e meio, semelhante ao que aconteceu no tempo de Elias, não vai dar seu fruto. Meus irmãos, vai ser a grande tribulação, meus irmãos. Os homens vão desmaiar no bramido do mar e da onda. Provavelmente serão tsunamis ou catástrofes que acontecerão nos céus, né? Sobre o mar, na terra. E também os próprios meteoros. Diz que as potências do céu serão abaladas. Serão meteoros, meteoritos, né? Que a Bíblia chama de estrelas. Poderiam ser os próprios meteoros caindo sobre a terra. Imagina, meu irmão, como vai ser isso aqui. E como o cristão vai esperar a volta de Cristo, ele vai estar na grande tribulação. Porém, meus irmãos, aqui está a chave que os pré-tribulacionistas não entendem. Os cristãos serão guardados, meus irmãos, da tentação que há de vir sobre o mundo. Jesus prometeu isso nas cartas para a sua igreja. Perfeito? Meus irmãos, esse vídeo ficou longo. Nós vamos interromper aqui e dar sequência no próximo episódio. Fique com Deus. Leia o livro de Enoque, amado.